Senhor presidente João Alberto, aproveito para cumprimentar todos que nos acompanham e parabenizar também o senador Pedro Chaves por essa linda homenagem ao povo japonês. Eu que fui bem próximo, sou bem próximo da colônia japonesa de Mato Grosso do Sul, pois casei com uma descendente de japoneses pertencente à colônia ali de japoneses do Mato Grosso do Sul. Então, lhe parabenizo por que é merecedora a homenagem. Senhor presidente, esse final de semana tive a oportunidade de dar uma volta pelo Araguaia, lá no estado de Mato Grosso. Passei pelos municípios de Porto Alegre do Norte, Canabrava, Querência, Canarana, Água Boa, Nova Chavantina, São José do Xingu. Em todos os lugares que passei, a grita era a mesma, o pedido é um só. As pessoas precisam de estradas. Eu constantemente tenho dito aqui que Mato Grosso é um celeiro. Repito constantemente que nós somos os maiores produtores de soja, milho, algodão e tudo que é grão. E, infelizmente, as estradas de Mato Grosso, apenas 20% delas estão pavimentadas. Outras delas, que já eram para estar há muito tempo pavimentadas, estão emperradas nos gargalos aqui em Brasília, nas gavetas, ora do IBAMA, ora da FUNAI. Eu tenho tido uma preocupação, senhor presidente João Alberto, e eu espero, se não nesse governo, mas que talvez no próximo, que quando sair um ministro, o presidente possa, de fato, indicar um outro ministro. Não deixar um puxadinho do anterior, porque aquele ministro que entra fica sem autonomia, fica um ministério capenga, e eu tenho sentido isso, infelizmente, no governo. Digo isso porque você vê por horas órgãos menores como IBAMA, órgãos como FUNAI, dominando as políticas dos ministérios-mãe. Eu digo isso porque eu estou há 3 anos aqui, tocando na mesma tecla, senhor presidente. Nós temos visto estradas, senador João Alberto, que ficam 2 anos parados porque se depararam com uma caverna a 2 quilômetros de distância de onde ia passar a estrada, que acharam morcegos. Bom, se achou o morcego, então para tudo, porque agora vamos estudar os morcegos, senador João Alberto. Sendo que ali já passa uma rodovia há 50 anos. Então, se os morcegos se ia acontecer algo com os morcegos, porque vai passar asfalto ali, esse mal já foi feito há 50 anos. Mas não, eu sinto que parece que há uma vontade imensa de achar uma perereca diferente, um pássaro exótico, uma caixa de abelha, para enterrar tudo. E com isso Mato Grosso fica para as calendas. Exemplos como esses são constantes. Agora, recentemente, a BR-080 era para sair já um projeto. Desceu toda a estrutura da FUNAI, boa parte da estrutura da FUNAI para lá. Um índio só se levantou e disse que não vou aceitar esse projeto aí não. Nós vamos estudar o projeto primeiro e depois, daqui a 30 dias, nós vamos ver. Ora, se tem todo esse trâmite, por que não viram com esse índio antes? Aí fui saber, fui estudar a fundo. Falou, não, é que esse índio, ele teve um cargo na FUNAI, agora ele voltou para a tribo e não deram mais a cacicagem para ele, e ele está querendo se firmar politicamente. Tem cabimento um país desse tamanho ficar à mercê desse tipo de coisa pequena? E aí, antropólogo, aí os profissionais do... Não, falou, o índio falou, parou. Nós temos que ter todo respeito aos índios, mas nós precisamos, acima de tudo, respeitar a Constituição. A lógica das coisas, não é possível, eu não consigo tolerar isso. Eu tenho um amigo que constantemente diz, meu Deus, larga essa FUNAI de mão, larga esse IBAMA. Não, eu quero que esses órgãos funcionem. Eu quero que eles funcionem, senador João Alberto, como um relógio suíço. Mas eu não posso me inquietar
sabendo que é um 7.4, a todo momento é preciso ter máquinas do DENIT puxando. Eu não posso me calar sabendo que o DENIT, às vezes, tem dinheiro que está ali aportado, 2, 3, 4 anos e não sai por quê? É papel que vai, papel que vem. E as obras paradas e as pessoas tomando prejuízo. Atoleiros imensos. Por quê? Não, porque não foi feito o estudo do componente indígena, ora porque achou a caverna de morcego, ora porque... Olha, as desculpas são as maiores. Então, sempre se tem um obstáculo à frente do desenvolvimento desse país. E eu pergunto, a quem interessa isso? Ao meio ambiente não é. Mato Grosso, 65%, senador João Alberto, do território mato-grossense está preservado. Está preservado. Lá se faz agricultura em 6 ou 7% do território. Nós precisamos de emprego para as pessoas, nós precisamos desenvolver o Estado. E há uma ansiedade por cumprir esses protocolos, mas é impossível. Na BR-242, senador João Alberto, o DENIT não tinha dinheiro para fazer o estudo de impacto ambiental. Os agricultores se reuniram e falaram, não, vamos fazer uma cotinha aqui e nós pagamos. 10 milhões, senador João Alberto. 10 milhões não é 10 reais, não. Juntaram e pagaram o estudo. E aí foram fazer, o IBAMA estava com dificuldade de pessoal, aquela coisa toda, então faz-se pelo órgão ambiental estadual. Quando foi feito o estudo que vai começar a obra, veio o Ministério Público e disse, não, esse estudo teria que ser feito pelo IBAMA. E começa o entrave. Entra-se na justiça e, por fim, a justiça dá ganho de casa. Pela lógica, juiz nenhum ia ser diferente. Falou, está pago o estudo, foi feito o estudo, é só questão de vaidade entre órgãos, comece a obra. Quando começa a obra, o IBAMA, que não tinha nada a ver com a questão, porque quem tinha entrado era o Ministério Público, entra na questão dizendo, eu tenho que fazer o estudo. Esse estudo aí não vale nada. A Advocacia Geral da União chama os dois órgãos e diz, como é que pode 2 órgãos do governo brigando? Faz um armistício ali e fica sentado. Vamos colocar a tarja aqui. O estudo, então, agora daqui para frente é do IBAMA. E o IBAMA diz para o DENIT, mas nós precisamos de algumas adequações. E o DENIT, tudo bem, nós fazemos as adequações. E aí começou, senador João Alberto, a maratona de papel para lá, papel para cá, papel para lá, papel para cá. De repente, o IBAMA chega e fala, já passaram-se 5 anos, portanto, aquele estudo não vale mais e agora nós temos que fazer tudo de novo. Perdeu-se 10 milhões, fez todo mundo de palhaço e agora diz que vai começar tudo de novo. É impossível um país ficar competitivo, é impossível um país se desenvolver desse jeito, senador João Alberto. Com esse tipo de gente atravancado aqui em Brasília, com esse tipo de tecnocrata. Isso é uma sandice. E como pode um parlamentar que representa o Estado de Mato Grosso ficar quieto diante de uma situação dessa? Eu teria que ser defenestrado da política se ficasse quieto diante disso. E eu passo, quando eu digo, passei por Porto Alegre do Norte, Canabrava, Canarana, Querência, Água Boa, eles me perguntam hoje, senador, e a BR-158? A BR-158, senador João Alberto, é outra sandice sem tamanho. A BR-158 existe desde que Mato Grosso é Mato Grosso. Uma reta, uma linha reta, vertical, mas passa em determinado momento por dentro de uma aldeia. Ela foi asfaltada acima da aldeia e abaixo da aldeia. A nossa Constituição não proíbe fazer benfeitorias em terra indígena. Aliás, os indígenas querem, 2 ou 3 não querem, resolver, os antropólogos têm que fazer um contorno. Acontece que esse contorno, senador João Alberto, se no Brasil tivesse sobrando dinheiro, tudo bem. Mas a obra, para fazer os 120 quilômetros dentro da aldeia, custa em torno de 200, 250 milhões. Com o danado do contorno, passa para 800 milhões. Aí, quando estava o projeto do contorno pronto, veio outro antropólogo e disse, não, não pode fazer. Não pode fazer porque foi achado um assado em tal lugar e isso provavelmente vai ser terra indígena daqui a um tempo.
Provavelmente vai ser terra indígena daqui a um tempo. Então temos que fazer o contorno do contorno. E aí fez-se o contorno do contorno. E sobe mais o valor da obra. E agora está lá, começou-se o projeto. Sabe quando aquilo vai terminar, senador João Berto? Talvez com meus netos vão ver aquele contorno. Por quê? Porque o traçado original da estrada é uma linha reta, sem ponte, sem nada, tranquilo. Esse danado desse contorno é montanha, é ponte, é tudo que pode encarecer uma obra. Isso é inadmissível. É inadmissível que alguém que nunca pisou o pé numa estrada, nunca desatolou um carro, não sabe o que é o Estado, que não sabe o que aquelas pessoas precisam de emprego, a penúria que passam, vive aqui, nesses ar-condicionado aqui, e simplesmente, me desculpem, vomitando regras, filigranas de leis e regulamentos, dizendo que está protegendo. E mais, são religiosos. Estou protegendo a Amazônia. Conversa fiada. Conversa fiada. Mas se aboletam aqui, ministro nenhum ousa. Ministro nenhum ousa peitar esse povo. Ai, estou com medo do Ministério Público, estou com medo de não sei o quê. Eu penso o seguinte, ou você é ministro, ou não é. Um ministro é a extensão do presidente da República. Um ministro precisa ter autonomia para chamar esses subalternos aos eixos e fazer as coisas funcionarem. Em Mato Grosso, as licenças de estrada não saem, porque a FUNAI emperra. As licenças não saem por causa que o IBAMA emperra. As licenças de usinas não saem porque ficam emperrados. E, senador João Alberto, isso é um prato cheio. Isso é um prato cheio para outro problema muito grave. Porque onde existe muita dificuldade, fica muito fácil vender facilidade. E eu tenho até agora tentado, eu vou mandar esse recado direto para o IBAMA agora. Eu até agora tenho tentado via política, via Ministério do Meio Ambiente. Daqui em diante eu vou partir para a polícia, porque as denúncias eu já tenho. Então essa história de filmar propriedades, embargar e depois pedir dinheiro, eu vou levar para a polícia agora. Chega do Estado ser atravancado, ser emperrado, de eu receber direto no meu gabinete, senador João Alberto, pessoas falando até em suicídio, porque não aguentam mais esses órgãos aqui em Brasília. Chega disso. Esse parlamento não pode se dobrar a esse tipo de coisa. E isso é no Brasil inteiro. São vestais com cara de santo. Vestais do tipo Janot, senador João Alberto, que pousava de santo para todo lado, fez um acerto com o senhor Joesley e o mandou para Nova York para curtir as férias em frente à casa de Donald Trump. E isso me entala a garganta também, porque quando eu passo nesses municípios, cada município desse praticamente tem uma planta frigorífica fechada. Municípios de 10, 15, 20 mil habitantes que perderam 800 mil empregos. Sabe por quê? Porque foi feito um cartel sob as bênçãos de muita gente aqui em Brasília, e o Ministério Público Federal, sob as bênçãos do seu Janot, nada viu. E quando a casa caiu, o que é que ele fez? Vá para, meu filho, vá para Nova York, vá viver o paraíso que lá está preparado desde a fundação do mundo. Quando eu vejo aquelas pessoas desempregadas em Vila Rica, em Carlinda, em Alta Floresta, em Quatro Marcos, e sabe por que isso aconteceu? Porque foi feito um acerto com esse sujeito, ele ganhou dinheiro ali do BNDES, vou daqui a pouco lá no BNDES tentar ver se libera os recursos para o município lá em Rondonópolis. Mas eles ganharam dinheiro às pampas. Chegaram lá e foram comprando as plantas frigoríficas que tinham. Hoje eles dominam o preço do gado, dominam o mercado. Foi descoberto a semana passada, senador João Alberto, estão roubando na balança. Roubando na balança. Conversei com um proprietário, ele disse, passou 80 vacas, eu vi que estava... Mandei voltar,
Estavam em cada carcaça em torno de 3,5 kg. E o frigorífico falou, não vou pagar porque senão eu vou assumir. Senão eu vou assumir isso. Vou ter que assumir que houve uma fraude. Tem cabimento? Então, pelo amor de Deus, Polícia Federal, Ministério Público, chegou a hora de desbaratar esse cartel. Chegou a hora de destravar o desenvolvimento desse país, porque nós temos órgãos do governo emperrando, nós temos monopólios emperrando. Como é que um país desse vai para frente, minha gente? Como é que nós vamos gerar emprego? E aí, quando a economia estava indo, senador Roberto, estou aqui fazendo defesa do presidente Temer, não. Sou de um partido de oposição. Mas quando o país ia decolando, surge um monte de gravação e fala a troco de uma ida para Nova York. A troco de uma ida para Nova York, arrebenta com o país. Tem alguma coisa muito errada, senador João Alberto, aqui no Brasil. Nós precisamos que as pessoas que estão à frente comecem a pensar no país como um todo, e não sobre suas caixinhas. O sujeito só vê a mesa. E foram aparelhados, colocaram lá como discípulos, como se fossem arautos de uma guerra santa em prol do salvamento do Brasil. Aliás, aqui no Brasil, toda vez que esses partidos da bancada do atraso resolvem para tentar ajudar o país, é sinal que o país vai mal. É sinal que o país vai tomar algum prejuízo. Porque tentaram ajudar o Petrobras, disseram que, olha, quando se falou, ganharam a eleição no mote da não venda da Petrobras. O que aconteceu com a Petrobras? Foi por ralo, arrebentaram com a Petrobras. Correios. E não vou fazer o rosário não, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Agora, de novo, voltaram a falar da Petrobras e querem voltar para o governo com isso. Mas esses órgãos estão todos aparelhados por esse atraso, senador João Alberto. É muito bonito pousar para a CNN, para o Times, para o The Guardian, para o País, dizendo, olha, nós estamos protegendo o meio ambiente, nós estamos protegendo os indígenas. Mentira! Mentira deslavada! Sabe o que aconteceu, senador João Alberto, essa semana passada? Os índios parecis, lá no Mato Grosso. Esses índios, há cerca de 20 anos, resolveram tomar as rédeas da sua vida e começaram a plantar. Receberam multas de quase 200 milhões lá agora e estão proibidos de plantar. Querem devolver os índios para a sarjeta das cidades. Diz que estão protegendo os índios. Os índios de Campinápolis estão morrendo de fome, de Primavera do Leste estão morrendo de fome. Para que servem esses órgãos? Para que servem esses órgãos, senador João Alberto? Só para travar. Eu não vejo outra coisa, porque a saúde os índios não têm. Não chega lá. Eu estou vendo índio direto morrendo de tudo que é jeito lá. Tal da habitação dos índios lá em Campinápolis também não chegou. Não chega nada lá. E diz que tem milhões. Pronto, tem nos milhões. Então, nessa plena segunda-feira, eu fico aqui, faço esse registro de que passei por esses municípios e vi olhares já de desesperança, senador João Alberto. De desesperança se daqui de Brasília vai alguma coisa de boa para aqueles municípios. Mato Grosso, como eu disse, é gigantesco. Cabe 10 países do tamanho de Portugal, 7 Inglaterra lá dentro. Mas tem umas figuras aqui que simplesmente estão com dissonância cognitiva em relação a Mato Grosso. Ainda me restam, senador João Alberto, em torno de 7 meses, eu creio, de mandato. Mas eu não vou deixar de vir aqui, nessa tribuna, defender o Estado de Mato Grosso, porque eles me mandaram para cá como advogado, que um representante de cada Estado, assim como Vossa Excelência está aqui como advogado do Maranhão, cada um está como advogado do seu Estado. E eu, como advogado, vou defender. Eu vou ao CAD para ver se o CAD revê essa posição daquela questão do monopólio. Vou ao CAD e vou até aonde precisar para tentar quebrar esses obstáculos que atravancam
e desemprega as pessoas no nosso país. Muito obrigado, senador João Alberto.